Jesus. Por que Jesus? Esse nome te perturba, não é? Você diz, você é um desses caras, né? Você fica chamando eles para Jesus. Então tá, eu vou te falar por que é Jesus. Em Gênesis ele era o Criador, era o cordeiro de Abel, a arca de Noé, cordeiro de Abraão e o poço de Isaac, era a escada de Jacó no sonho de José. Em Êxodo ele é o tabernáculo e o sacerdócio. Em Levítico ele é o pacto da Palestina. Em Números ele é a nuvem de dia e fogo de noite. Em Deuteronômio ele é a menina dos seus olhos. Em Josué ele é o pio escarlate. Em Juízes ele é a queixada de jumento. Em 1 e 2 Samuel ele é o doce cantor de Israel. Em 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas ele é o templo e o santo dos santos. Em Esdra e Neemias ele é a restauração. Em Esther ele é a festa de Purim. Em Jó ele é a paciência. Em Salmos ele é o poeta, o pastor e o coro. Em Provérbios ele é a sabedoria. Em Eclesiastes ele é o pregador. No Cântico de Salomão ele é a rosa de Saron e o lírio do vale. Em Isaías seu nome é maravilhoso e poderoso Deus, príncipe da paz. Em Jeremias ele é o bálsamo de Gileade. Em Ezequiel ele é a roda no meio da roda. Em Daniel ele é a pedra cortada sem mãos. Em Oséias ele é quem junta Israel. Em Joel ele é o Espírito derramado. Em Amós ele é o reino eterno. Em Obadias ele é o dia do Senhor. Em Miqueias, Naum e Abacuque ele é o milênio. Em Sofonias e Ageu ele é o dia do Senhor. Em Zacarias ele é o Senhor que virá. Em Malaquias ele é o Senhor poderoso. Em Mateus ele é o rei. Em Marcos ele é o Salvador. Em Lucas ele é o homem. Em João ele é Deus. Em Atos ele é o Espírito Santo. Em Romanos ele é a graça. 1 e 2 Coríntios eles são os dons do Espírito. Em Gálatas, Efésios, Filemão e Colossenses ele é a nova aliança. Em 1 e 2 Tessalonicenses ele é a bem-aventurada esperança. Em 1 e 2 Timóteo ele é o pregador e o diácono. Em Tito e Filemão ele é a doutrina cristã. Em Hebreus ele é nosso sumo sacerdote. Em Tiago ele é quem cura. Em 1 e 2 Pedro ele é o precioso sangue. Em 1, 2 e 3 João ele é amor. Em Judas ele é a fé original. Em Apocalipse ele é a visão. Ele é as igrejas. Eles são 7 livros. Ele é a 7ª trombeta. Ele é o 7º selo. Ele são as 7 taças. Eles são as 2 testemunhas. Ele é a mulher vestida com filho. Ele é o coro, aleluia. Ele é a nova Jerusalém, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glória. É por isso que eu falo, venha para Jesus. Eu não estou falando de um homem, estou falando de Deus. Eu não estou falando de um homem, estou falando do Criador. Ele criou todas as coisas e sem Ele nada poderia ter sido criado. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos, era desprezado, mas ajeitado entre os homens, homem de dores, e experimentar nos trabalhos, como que de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que tem sede, venha e beba da água da vida de graça. Eu não vou pedir desculpas por ele, não. Eu uso o uniforme dele com orgulho. Eu levo o jugo dele com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia.